Meus amiguinhos, olha quem tá aqui, Lucas Dias. Pois eu quero, antes de encerrar o ano, gravar um post a respeito do Internacional. Nada melhor que Lucas Dias, que é um dos principais setoristas de Inter da Crônica Esportiva do Rio Grande do Sul. Para minha honra, meu colega no Grupo Bandeirantes, dos Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. E para a gente analisar não só os nomes todos especulados, até porque eu estou gravando o post e quando ele falou ao ar, daqui a pouco o Inter anunciou alguma coisa, né? Embora toda a demora pós-acerto com o Eduardo Cudê. Mas basicamente, eu quero discutir e com o torcedor do Internacional em especial, como é que o Inter pensa 2024. Que o Internacional vem de uma bela campanha semifinalista da Taça Libertadores da América, que resultou numa campanha pífia no Campeonato Brasileiro, que aliás não lhe dá o direito de disputar a principal competição da América do Sul, mas que promete, depois da reeleição de Alessandro Barcelos, uma janela positiva, não esperar como aconteceu nesse ano, ao meio do ano para agregar qualidade, e desde o início da competição estar apto a disputar títulos. A primeira coisa que eu te pergunto, Lucas Dias, o Inter já sabe que não pode errar no diagnóstico, porque no final do ano passado, ainda com o Mano Menezes, vice-campeão brasileiro, o Inter se jogou pronto. Dessa vez parece que o clube está pensando diferente, né? Não, seja bem-vindo ao New canal. Não, primeiro uma honra estar no New canal, que já está old, né? Já não é mais New. Inclusive tem que pedir pro pessoal deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. É porque nós estamos com dificuldades, né? Então deixa o likezinho aí, o joinha, te inscreve também no canal do Ribeirinho. Mas assim, Ribeiro, o Inter tem um diagnóstico bem diferente, eu diria, do que o que terminou o ano de 22. O Inter terminou em alta, vice-campeão brasileiro. Eu julgo que aconteceu tudo o que aconteceu no final de 22 do Inter, porque o Inter deu um vexame. Se o Inter não tivesse dado o vexame contra o Melgar, possivelmente perderia na final da Sul-Americana, se passasse ainda pela CM e chegasse na final, o Inter perderia para o Del Valle. Se o Inter perdeu para o Melgar, perderia para o Del Valle, que era mais time que o Inter e que o São Paulo, que inclusive o Del Valle ganhou em cima naquela Sul-Americana. E só por conta desse vexame o Inter foi vice-campeão brasileiro. Teve o Flávio de Oliveira, preparador físico tão elogiado, que o Inter agora voltou para buscar depois que ele foi chutado do Corinthians, fez um trabalho horrível. Então assim, o Inter não fez o diagnóstico correto do porquê o Inter chegou onde chegou em 22. Mas eu acho que o Inter está fazendo o diagnóstico correto do porquê chegou onde chegou em 23. Com demora, porque o Inter demorou para desligar o Mano Menezes, só desligou o Mano quando o Cudê estava livre de fato no mercado, demorou para as contratações. Talvez se a gente tivesse os jogadores que foram destaques no Inter nessa temporada, Arangues, Rocher, Ener Valencia, o próprio Bruno Henrique, que foi importante em alguns momentos, se a gente tivesse esses ou se o Johnny não tivesse sido reserva grande parte do ano, que ele foi com o Mano, talvez se esse time formado antes pudesse ter dado um resultado melhor na Copa do Brasil, que o Inter deu um vexame em casa para o América. Não teria dado um vexame numa semifinal de gauchão para o Caxias dentro do Beira-Rio, que aconteceu tudo o que aconteceu. Então eu acho que o Inter está conseguindo entender o diagnóstico. Só que o Inter tem uma justificativa, Ribeiro, do porquê que demorou tanto, que é plausível. O Inter é um clube com uma dívida de 650 milhões a longo prazo. O Inter paga 70 milhões de juros bancários por ano. É muito caro. É muito caro. O Inter conseguiu um dinheiro adiantado da Liga Forte, tá? Sim. E é com esse valor que tá investido também no futebol. Mas o Inter não tem a Libertadores da América em 2024. E eu ouvi falar que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, 38 finais, aquela história toda. Tu não acha, aí eu te pergunto, que o Campeonato Gaúcho tem que ser tratado pelo Inter como... não vou dizer Copa do Mundo, tá? Senão a Copa do Mundo vira Bom Dia, né? Que nem amor virou Bom Dia, né? Uma coisa muito sem mais força nenhuma. Tu não acha que tu tem que se dedicar a interromper a série do Grêmio e ganhar, começar a ganhar, voltar à rotina de ganhar título? O Inter tem esse entendimento, Taiber, de que o Campeonato Gaúcho também é muito importante, o Inter precisa voltar a ganhar o Gaúcho, o que não faz desde 2016. Então assim, o Inter tem essa noção. O que a gente sente e ouve no bastidor sobre o discurso em relação ao Campeonato Brasileiro? É muito a tentativa de valorizar porque tu não tem a Libertadores. Como tu não tem a Libertadores para valorizar, entre tu valorizar a Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão, tu valoriza o Campeonato Brasileiro. E claro, o discurso do presidente é muito bonito, mas vai ter que ser colocado em prática. Se ele falou de 38 finais, então em algum momento ele vai ter que optar entre Sul-Americana, Copa do Brasil ou Brasileirão. Pois então. E aí ele vai ter que priorizar o Brasileirão. O Inter fez isso, por exemplo, em um momento.
Só que era por outra situação, sabe. porque o Inter tava brigando para não cair em 16. Mas aí tu vai ter que saber como é que tá em determinado momento. É que pra o Inter decidir, né? não ganha o Brasileirão também há muito tempo, né? A gente tá falando de 79. 79. Então, assim, o Inter, tudo bem, não ganha o Gauchão há muito tempo, mas não ganha o Campeonato Brasileiro há muito mais tempo. Sem falar em nomes, Lucas, e pra gente finalizar e te agradecendo esse post. O Inter acha que mesmo contra as SAFs, ou clubes como Palmeiras, Flamengo, né, que tem uma receita ordinária muito maior, dá para competir? O Inter aposta muito em algo que ele acredita que fez, e eu até concordo. Criatividade dentro do mercado. O Inter teve criatividade para trazer o Wanderson. O Inter teve criatividade para pegar o próprio Ener Valencia, que estava se destacando na Europa, mas não teve contato de vários clubes brasileiros, só o Inter. Aproveitou uma brecha no contrato dele. Perfeito. Então, O Inter teve criatividade para trazer um Depena, que foi importante em 22, não foi tão bem em 23, é verdade. O Inter teve criatividade para buscar o Vitão, que ninguém conhecia, estava perdido lá na Europa depois de surgir no Palmeiras. Então o Inter tem um entendimento de que foi criativo em peças chaves dentro da gestão e principalmente das últimas duas temporadas 22 e 23 para buscar alguns jogadores. E essa criatividade do Inter não custou caro, exceto no Wanderson, vamos lá. O Inter paga 4,5 milhões de euros, só que paga em parcelas semestrais. Hoje está virando um valor meio que comum já. Não, e o Inter paga a cada 6 meses a parcela do Wanderson. Então, assim, acaba dando uma aliviada no bolso do clube. O valor bruto é mais absurdo do que a forma de pagamento do Inter. Então, assim, o Inter acredita que consegue ser criativo de novo, conseguindo gastar e tendo um poder de investimento maior, porque, vamos lá, ano passado seria surreal o presidente chegar e falar: eu tenho 9 milhões de euros para investir no futebol, tenho 100 milhões para investir, 40 milhões na folha salarial anual, ou seja, o Inter vai aumentar uma folha. E tu vai lembrar bem, Iber, a gente criticou muito no início do ano. O Inter teve 11 saídas e não trouxe ninguém, só o Mário Fernandes, ganhando 480 mil. Era uma folha no início do ano de 7 milhões do Inter. A folha terminou em quase 11. E o presidente está prometendo que essa folha pode chegar em 13 em 2023. Então, assim, o Inter vai contratar. A gente está falando aí de Borré, Alário, Jean Lucas, que era um salário de 800 já mil. teve alguma novidade enquanto esse ponto não está entrando no ar. Mas são os salários especulados no Inter são grandes salários. São os nomes que o Inter está dando um sinal de que ele realmente quer. Obrigado, feliz ano novo. Igualmente. Grande Para os seus abraço seguidores pra ti. também. Sério!